Boa tarde, aqui é Maurício Bussabi, você está na live da Trattori, a tradicional live das quintas-feiras, 3h30 da tarde. Então, vamos começar recapitulando quem que é a Trattori, né? É importante a gente falar, porque tem gente que não sabe, né? Antes, deixa eu ver se o vídeo está saindo bacana aqui. Estou entrando aqui para ver se o vídeo tá bom aqui na página do Facebook. Rapidamente. Tá certo, tudo certo. E vocês... Tem gente aí que não sabe quem é a Trattori. A Trattori é uma empresa de distribuição. A Trattori não é um selo, a Trattori não é uma gravadora. É uma empresa que distribui música. O que é isso? A gente, há 18 anos atrás, quando a Trattori foi fundada, em 2002, a gente era uma empresa de distribuição física. A gente pegava os discos dos artistas, né, o disco físico em plástico, né, e levava para as lojas físicas, vendia e repassava o dinheiro para os artistas. Uma distribuidora, hoje em dia, é a mesma coisa, só que digital. O artista sobe a música por uma plataforma de autosserviço, ela vai lá, o artista, ele ou ela, vai lá e sobe a música, preenche o formulário, diz quais são as faixas, qual que é a capa, quais são os metadados, né, os dados das faixas, quem é o compositor, quem é a editora, etc. Coloca nas plataformas, aí vai ganhando dinheiro e a gente vai transferindo isso aí das plataformas de streaming, etc., para o artista. A gente faz isso para 20 mil artistas, mais ou menos, praticamente tudo brasileiro. A gente é uma empresa brasileira, com sede em São Paulo, toda a tecnologia foi desenvolvida aqui, então a gente é uma empresa de distribuição brasileira. Toda quinta-feira, às 3h30 da tarde, a gente faz esse plantão de dúvidas. Isso a gente inventou isso aí para suprir a solidão que a gente estava aqui de ficar na pandemia aqui. Eu fico sozinho no escritório. Antigamente tinha uma dúzia de pessoas aqui, agora está cada um na sua casa, trabalhando de casa. E a gente tem encontrado muito pouco artista e muito pouco músico, e a gente sente falta de bater papo com as pessoas. Então, inventamos esse plantão de dúvidas para isso, né? Então, no começo, primeiras semanas, a gente fez uma coisa aberta, com as dúvidas de cada um. Aí as pessoas foram falando, faz um especial disso, faz um especial daquilo, faz um especial de tal coisa. Aí a gente foi escolhendo temas para dar uma direcionada. Não quer dizer que vocês têm que perguntar só sobre o tema de hoje. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, se não tiver a ver com o que o convidado está falando na hora, eu seguro a pergunta e no final eu respondo as perguntas que não tem nada a ver com o tema. Mas pode perguntar o que vocês quiserem sobre distribuição, sobre plataformas digitais, sobre Spotify, Apple, Deezer, Tidal, etc. E se não tiver a ver, a gente responde no final. Se tiver a ver, com o assunto de hoje, a gente já inclui. O assunto que a gente escolheu para hoje é um assunto que todo mundo pergunta. E a gente tem um convidado especial para falar sobre isso. O assunto é direitos autorais. 3 coisas: covers, versões e... Peraí. Covers, versões e remixes. Sim. Então, são coisas muito diferentes. Cover é quando você regrava uma música de um outro compositor, versão é quando você mexe nisso, às vezes traduz para outra língua, e remix é quando você usa uma gravação, um fonograma de uma outra pessoa para gerar um novo fonograma. Então, a gente tem um convidado para falar só sobre isso aqui hoje. O convidado é o Éder Barros. O Éder, ele trabalha na parte de direitos autorais na Trattori. Ele é a pessoa que há muitos anos, que há uma década, está por aí liberando música para regravação, etc. Eu vou chamar ele para dividir a tela comigo aqui. Vai lá, entrou. Está aparecendo aí, Éder. Eu sei que você não está se vendo, né? Você não está se vendo. Você está bonito, cara. Já vai. Você vai poder se ver no Facebook já. Pera. Bacana. E vai aparecer você no Facebook, você vai poder se ver, quer ver? Aí você, pronto. Aí, cuidado com essa imagem que você está vendo no Facebook, ela está atrasada, tá? Você está se vendo atrasado. Eu vi. Então, vamos começar com essa pergunta, que eu acabei de dar uma introdução aí. Conta um pouquinho para a gente a diferença entre cover, versão e remix. Boa tarde, pessoal. Então, com relação a cover,
Às vezes o artista me liga informando que ele quer gravar uma música já conhecida, e aí fala, eu fiz uma versão das músicas dos Beatles, por exemplo. E aí eu pergunto, mas qual foi a versão que você fez? Qual a adaptação? Ah, eu não fiz adaptação, não fiz alteração, é como original. Então, nesse caso, não é uma versão, é um cover. Então, toda regravação que você faz de uma música já de um outro autor, ou já editada ou não, na realidade, ele é um cover e não uma versão. Tá? É uma regravação. Muito bem. Hoje, por alguma razão estranha, não está aparecendo. A gente sempre aparece aqui no nosso. Para mim, as perguntas. Não estão aparecendo as perguntas hoje, eu vou ter que ficar lendo na outra tela aqui. O BeLive tem essas coisas. Então, hoje Biro está dando boa tarde, está falando, não vejo a hora de finalizar meu álbum com vocês. Tá, vamos lá. Tem uma pergunta do Marcelo Perdido, tem tudo a ver com hoje, mas acho que é legal perguntar isso mais para frente, que é uma outra questão aí sobre live e a gente já fala mais para frente. Mas então, Éder, responde então, primeiro essa questão. Se eu quiser fazer uma gravação de uma música dos Beatles, é um cover, né? Eu não estou mexendo na música, estou fazendo só uma versão que a gente chama de versão, mas na verdade não é a minha versão, né? É uma gravação, sim. A minha gravação do She Loves You. Aí o que eu tenho que fazer para colocar, para vender essa música e para colocar ela no Spotify, etc. Então, nesse caso, você precisa passar para a gente a gravação. Às vezes, quando no caso, assim, música dos Beatles mesmo, eles pedem o áudio, e isso a gente manda para a editora tá fazendo a análise e tá fazendo a autorização. Muito importante, não suba esse tipo de música para as plataformas, porque com certeza isso vai ser bloqueado, porque já tem lá esse reconhecimento dessas músicas, e aí precisa ter esse ok da autorização, tá? Então não é difícil de conseguir esse tipo de autorização, mas quando é música internacional, no geral, eles pedem o áudio para poder ter a aprovação da editora original. Porque no Brasil, as editoras são as subeditoras dessas editoras estrangeiras. Então, alguns catálogos eles pedem que seja enviado o áudio para poder ter essa análise e ter a autorização. Eu estou colocando aqui na tela o e-mail da Trattori, no geral, para perguntar isso e outras coisas, que é o contato@trattori.com.br. Então, se você está preparando um álbum que tem muitas gravações de músicas conhecidas, músicas de grande... músicas famosas, é legal você entrar em contato com a gente. Ih, o Éder caiu. Então, se você está com... Peraí, voltou o Éder aqui. Se você está preparando um álbum que tem um monte de versões, um monte de gravações de músicas conhecidas, é interessante, você manda um e-mail para contato@trattori.com.br e manda a lista de músicas. E aí quem vai entrar em contato com você é o Éder, que vai fazer esse trâmite. A lei do direito autoral brasileira, ela é bastante clara nisso, né, Éder? Sobre o compositor, a história de que o compositor é soberano, né? Sim, exatamente. Então, se você vai utilizar uma música de terceiros, sendo editada ou não, se ela tiver numa editora ou não, você precisa de ter essa liberação. Lá, a Lei 9610 de 98 é bem clara com relação a isso, tá? Tá. O que acontece se você não pedir? Pode ter esse bloqueio, no caso de música editada, vai ter esse bloqueio, e a editora, além de ela cobrar um valor que é fora do valor habitual, ela pode entrar também com danos morais pela utilização indevida da música. Então, é muito mais fácil você conseguir já tudo legalizado do que, de repente, subir e achar, vou subir e achar que não vai acontecer nada. Já aconteceu casos da editora cobrar 10 vezes mais o valor real devido a essa utilização que a pessoa subiu sem ter autorização. A gente tem casos aqui que aconteceu isso, na Trattori, de gente... Tem vários... Aconteceu já um monte de coisas diferentes. Desde passar batido, o compositor não perceber e ficar no ar e não acontecer nada, porque... mas tem também o caso de gente que vê a sua gravação lá
não acha problema nisso, porque vai receber também da plataforma. Porque tem isso, o compositor vai receber da plataforma. Então, existem editoras, você não tem como saber isso de antemão, mas tem editoras que não se incomodam, falam, ok, pode colocar no ar, vou te mandar uma autorização para a forma, mas não tem problema não, porque eu vou receber lá na frente. Tem editora que vai cobrar separado, você não tem como saber isso. Como o Hélio está falando, tem editora que vai retaliar, que vai falar, beleza, agora você quer manter no ar, você vai pagar 10 vezes mais do que eu teria te pedido se fosse antes de você botar esse negócio no ar. Aí, mais difícil que isso, né, Éder, é a versão, né? Explica aí. Então, a versão já muda um pouco de figura, ela não é uma regravação. A versão, ela geralmente é uma música estrangeira que você altera ela para sua língua pátria. Então, esse tipo de versão acontecia muito nos anos 70, nos anos 80, tinha muito essa questão da utilização de versão, mas é quando ela tem uma alteração do seu idioma original. Então, tem esse tipo de versão. Não é a tradução em si da música, tá? Porque com relação a você acompanhar a melodia e a questão da língua mesmo ser diferente, ela pode ser utilizada uma outra letra, uma adaptação da letra para essa versão. Esse tipo de utilização, você precisa identificar qual é a editora que detém os direitos dessa música original. Também você faz o mesmo procedimento, você envia o áudio dessa versão, dessa nova versão, junto com a letra que foi feita, para que seja autorizado, seja avaliado e autorizado a utilização. O que nós vemos hoje com... Eu só ia falar que eu sei de vários casos aqui que a gente pediu autorização para tradução em nome do artista e não conseguiu. Você já conseguiu alguma vez? Então, no geral, eles autorizam, alguns casos que eu já peguei aqui, de ter autorização, de ser autorizado a utilização para a versão, mas que o versionista libere a parte de recebimento disso. Ele não tem direito a ter nenhum recebimento de vendas sobre essa versão. A única coisa que é colocado é o nome da versão e o nome do versionista, né? Mas ele assina um contrato abrindo mão desses direitos para a editora e para o autor original. Quando existe a questão do pagamento, por lei, é pago 16%, 16,66% para o versionista e o restante ele é pago para a editora. Então tem essa entre editora e autor, e o versionista recebe 16%. Por isso que o pessoal nega, né? Porque eles estão tirando do bolso dele. Sim, exatamente. Para você, né? Exatamente. Então, assim, o interesse da versão é mais de quem está utilizando agora, de quem está fazendo a versão, do que da editora. Porque a editora ela vai estar recebendo de qualquer forma se ela autorizar a música original. O que aconteceu há algum tempo, várias bandas de forró, há uns 10 anos atrás, fazia muito isso, né? Pegava música internacional conhecida e começou a ter esse tipo de utilização de várias versões, mas sem ter autorização da editora. O cara, ele achava que simplesmente ele pegando lá a melodia e colocando uma música em cima, ele poderia registrar como 100% dele, como ele é autor. Nossa! Achei que era o contrário. Achei que o cara estava pedindo autorização para usar a música original e estava gravando com a letra dele, mas sem ganhar nada por isso. Mas é o contrário. Não. Ele, na realidade, estava fazendo mesmo, utilizando sem ter esse pedido e simplesmente colocando, registrando como ele é autor. Então, nessa época, teve vários processos com relação a essas bandas até de nome do forró, que teve isso, que recebeu processos aí pela utilização indevida, né? Uma justamente por não pedir autorização e outra por colocar ele como sendo o autor, não o versionista, mas como o próprio autor da música. Teve esses casos aí. Eu tenho... porque uma coisa que a gente vê acontecer muito é isso. Por exemplo, o cara quer gravar uma versão dele de Beatles, né, de She Loves You. Ele faz uma letra nova para She Loves You. Aí ele vai lá na editora, pede autorização do She Loves You, mas sem falar que ele vai cantar em português, falando que ele vai cantar em inglês. Na hora de gravar, ele grava com a letra dele, não avisa nada para a editora. Ele também não ganha nada com isso, é pago 100% para a EMI, ó, sei lá quem é que está com isso agora. Certo. Mas isso a gente viu acontecer várias vezes aqui. Está errado tecnicamente, mas assim, eticamente não está tão errado, porque ele não está
tirando o dinheiro dos autores originais, né? Mas está errado isso, né? Sim, sim, porque ele não tem esse registro. No ECAD não existe essa versão. Ah, Mesmo que ele faça isso, ele fala, não, eu tô fazendo, mas eu cadastrei certinho o ISRC, coloquei os autores originais e coloquei a editora para receber isso. Mas, por exemplo, daqui uns 5 anos, um outro artista quer utilizar essa versão, se ele consultar no ECAD, não existe essa versão cadastrada. Então, a entendi. única editora que pode fazer o cadastro desse tipo de versão é a editora que administra a obra. Ah, Então, entendi. ele não pode simplesmente eu fazer uma versão, vou editar numa editora que eu quiser, não. Ele precisa ser Tá. editado na editora original ou a editora que administra essa música no Brasil. Mesmo o Então tem que ter esse versionista, cadastro. mesmo o versionista tem que estar lá. Mesmo versionista. Ele não Tá pode bom. editar em outra editora. Ele Entendi. tem que manter o padrão da música original. Então, até esse Beleza. contrato de versão, quem faz essa é a editora que é detentora da música original que faz para poder fazer a versão. Então, outra questão, tem outras duas questões aí, mas outra questão, remixes. O cara foi lá com a versão dele, ele que pegou um pedaço, não, isso tem chegado direto aqui na Trattori, não é feito de má fé, eu sei, muita gente, muito produtor e DJ está fazendo remix. Então pega uma música conhecida, chegou aqui um monte de coisa. Por exemplo, pega Ed Sheeran, pega o disco do Ed Sheeran, pega o fonograma do Ed Sheeran, pega o áudio, bota um beat diferente e fala que é um remix de Ed Sheeran e coloca no ar no Spotify. Se o cara quiser fazer isso, o que ele tem que fazer? É o mesmo procedimento do pedido da liberação. Ele, mesmo que tenha sido feito o remix, ele precisa mandar essa gravação para a editora avaliar esse remix para ter autorização. Aí ele fala, mas de repente eu fiz uma música que 80% a música é minha e eu estou usando 20% para fazer esse remix de uma música conhecida. Ele precisa ter uma autorização que, inclusive, na autorização vem escrito como a música original tal remix. Ele tem essa tem que pedir para a editora dessa vez e também para o dono do fonograma, que normalmente é uma gravadora, né? dono do fonograma, exatamente. Ele É. precisa tanto do autoral quanto do fonograma. E normalmente dá uma Porque trava. às vezes a pessoa pensa, já tenho o autoral, tá tudo certo. Não, ele tem que ter também a questão do fonograma, que nem sempre é da mesma empresa. A questão autoral pode ser de uma empresa, uma editora, e o fonograma ser de uma outra empresa. Então ele tem que pedir a liberação dos dois. A Tereza Cristina está perguntando, uma música autoral com uma versão remix, o DJ também é dono do fonograma? Quando ele pede essa liberação com relação ao fonograma, geralmente até se você vê alguns produtos mais antigos, tá escrito cedido gentilmente pela gravadora tal, o artista tal. Então ele tem esse direito desse fonograma, dessa gravação específica, ele fica sendo o dono do fonograma. Normalmente o Mas ISRC desse que vai remix. tirar é o DJ, então? É o DJ. Vamos imaginar. Então vamos imaginar que está tudo a Tereza Cristina está falando de música autoral. Então vamos imaginar que é dentro do universo independente, todo mundo se conhece, ainda todo mundo de comum acordo. Ela tem uma música dela, uma balada dela, vem um DJ e faz uma versão da balada. Normalmente é o DJ que vai registrar o ISRC, ele que vai ser o produtor fonográfico, né? Ele que vai ser o produtor. Aí o acordo que ele faz com o artista dono do fonograma original é um acordo que ele faz à parte, informando de quanto ele vai estar repassando desse valor com relação ao fonograma. Mas o ISRC padrão, né? É feito... Não. Aí uma negociação pode ser... É uma negociação à parte. Pode ser porteira fechada, o cara paga antes um tanto e não precisa prestar conta. Sim. Ou vai prestar conta trimestral, ou anual, sei lá. Isso não tem padrão, cada um que se vira e conversa. Não. Se aí. Isso, exatamente. Ele vai estar negociando ali para estar utilizando o fonograma, que é a mesma coisa que vai acontecer com, de repente, sendo uma empresa. Ele vai pedir para a Universal, sei lá, quero utilizar o Lenine e vai ceder o fonograma para estar utilizando nesse remix. Então aí ele vai negociar com essa empresa, a empresa pode ceder gentilmente, sem ter cobrança, né, conforme o acordo, ou vai estar cobrando um valor específico para estar liberando isso, né? Agora acho que está passando, inclusive, muito em comercial, a música do Belchior, né? O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, tal. Então,
Eu já vi, inclusive, essa música já com remix. Ela é uma música, né, um padrão mais pro MPB, mas já remixada com uma nova roupagem na questão da música. O pessoal faz muito, DJ faz muito para tocar em pista. Sim, DJ faz muito isso. Você vai no clube aí, tá tocando. Outro dia eu tenho um amigo meu que antes da pandemia, ele é DJ naquele bar Jerome. E aí só o set dele inteirinho, de 1 hora, era só coisas que ele botou bases de house em cima. Tinha até a oração da banda mais bonita da cidade, com uma pegada house no fundo. Ele veio me perguntar, mas aí para eu botar no ar isso aí, vender isso no Spotify, como é que eu faço? Eu falei, amigo, vai dar uma trabalheira, você vai ter que ir atrás de todos os donos disso aí, e a rigor ele não podia nem ter feito isso para pista de dança, mas aí ninguém liga, acho que ninguém acha nada demais. Agora, colocar para fazer streaming no Spotify é uma outra questão, você vai ter que realmente conversar com todos os donos dos fonogramas e pedir autorização bonitinho, muito possivelmente pagar alguma coisa, quando é alguma coisa mais conhecida. O Marcelo tem uma pergunta aqui, que entra no outro assunto bem interessante também. Ele fala o seguinte: putz, bem a calhar esse plantão, bicho, eu vou começar a subir uma série de conversas no meu canal e a galera que vai lá toca uma música, eu também toco uma minha. Isso vai dar chabu de direitos autorais? Estou imaginando que... Duas questões aí. Estou imaginando que essa galera que vai lá é músico e vai tocar uma música que não é deles. Vamos imaginar o cara vai tocar a música do Chico Buarque ali. Duas questões aí. Uma se for um vídeo no YouTube do cara, é um caso. Se for uma live, é outro caso, né? Aí a gente está falando de duas coisas diferentes. Você pode ajudar a explicar isso aí? Sim, então, nesse caso, como ele vai... a questão até de live, participei recentemente de uma reunião que teve do ECAD com a UBC falando sobre isso, de estar cobrando a questão do autoral das lives, né? Que até então não era cobrado. Mas assim, se você sobe isso para o YouTube, e se você vai ter a questão de renda disso, tudo que você coloca e você recebe com relação a essa vendagem, você vai ter que pedir autorização. Se a música é sua, não, porque você já tem o direito disso, mas se ela for uma música conhecida e tiver editado, você precisa pedir autorização, porque pode ter essa questão aí de estar bloqueando a música. Esse caso que você falou, que tem uma série de pessoas no seu canal lá e cantando, se for música editada, você precisa pedir autorização. Se você utiliza uma música para fazer só uma divulgação, que você não tem rentabilidade disso, uma questão de divulgação, provavelmente a editora não vai estar questionando tanto isso, mas se você tem a rentabilidade disso, você precisa pedir autorização para poder estar utilizando. Ele esclareceu, é no meu YouTube e as pessoas vão tocar músicas próprias. Aí não, acho que não tem problema. Tá. Aí não, aí é tranquilo. Se o sujeito vai lá e toca uma música dele e você toca uma música sua, não tem problema. Uma coisa que aconteceu e tirou o chão de muita gente foi que nas lives, aí não é autoral, tá? Aí é o fonograma. Nas lives, muita gente começou a fazer playback. E o playback, ele dispara o alerta automático de fonograma do YouTube e do Facebook. E ele, às vezes, derruba, porque ele fala, não, peraí, essa música já existe. Tem um cara tocando um fonograma aí que já existe. Mesmo quando é seu. Então, se você é da Trattori, vai fazer uma live, vai tocar playback de fonograma gravado, o autoral não é tanto problema, tá? Mas mais o playback. Se você vai fazer playback ou vai tocar um fonograma seu, mesmo que seja seu, é legal entrar em contato com a gente no contato@trattori.com.br para a gente fazer o que a gente chama de whitelist, que é liberar essa live para esses fonogramas, tá? Uma coisa também que o pessoal costuma acontecer e o pessoal tem dúvida com relação ao remix. Existe o remix, existe o incidental também dentro de uma obra, né? Que não é o remix em si, é um incidental. Você utiliza fragmento de uma melodia dentro de uma música. Vou pegar como exemplo uma música, por exemplo, Racionais MC, O Homem na Estrada, lá eles fizeram a música com a base toda, ela partiu do Tim Maia, né? Ela tem a parte da base todinha, ela partiu, mas a letra é uma letra que não tem nada a ver com o original, que é do próprio Racionais. Então, nesse caso, ele é uma música do Racionais, a música dele não é uma versão, não é um remix, é um incidental. Então, ele coloca lá O Homem na Estrada como autoria, mas incidental uma segunda música.
Então, porque ele usou a base, incidental usa muito para teatro também, para peças e tal. Então, ele usa uma base ali da melodia, do instrumental, e aí ele coloca uma outra letra que não tem nada a ver com o original. Então, não é uma versão da música. Ele utilizou um incidental numa música nova, tá? Tá. Beleza. A Tereza Cristina tá explicando melhor a história do DJ. Ela tá chamando um DJ para fazer um remix, imagino, de pista de uma música dela. Aí, no caso, como é que fica? Então, nesse caso, a música é sua, então não tem problema nenhum. Você pode ter uma música original, você gravar numa original e pedir para um DJ, um produtor, fazer um remix dessa própria música e você mesmo lançar num produto uma original e um remix. Então, nesse caso, você pode utilizar tranquilamente porque a música é sua. Você pode usar até a mesma obra no mesmo produto, mas um sendo remix e um sendo uma versão original, né, uma utilização original da música. Então, não tem problema essa utilização. O Marcelo está voltando na história, ele está falando, eu subi um teste e deu um flag, mas nesse caso é a Trattori que vai arrecadar e me repassar? Vamos lá, tem muitas coisas diferentes aqui. Vamos primeiro separar fonograma e autoral, tá? Uma coisa é o fonograma, outra coisa é o autoral. A Trattori recolhe o dinheiro de fonograma no YouTube sempre, tá? Então, se você subir o que é fonograma? É a gravação, tá? A gravação. Se você sobe a tua gravação, faz um vídeo e coloca a tua música, a Trattori sim vai recolher do YouTube o devido seu, tá? E vai repassar para você. O autoral é opcional, é o que a gente chama de Digitrattori. Você pode assinar para a gente fazer esse trabalho também. Se você assinar para a gente fazer, a gente vai lá e recolhe também isso aí. Em nenhum dos dois casos, a gente vai bloquear, tá? Mas em ambos os casos, a gente vai arrecadar e repassar para você, tá? Só cuidado com live, porque a live não é assim que funciona. A live é diferente. Se o YouTube percebe que você está usando um fonograma que já está na base deles, mesmo que seja seu, ele pode te derrubar. Não é o caso de vídeos no seu canal, tá? É o caso de live, tanto o Facebook quanto o YouTube, tá? Eles têm muito medo de você usar fonogramas dos outros. Que mais? É por aí. Éder, tem alguma outra coisa que você quer complementar aí? Eu acho que só com relação a cada tipo de utilização, né? A questão do cover, nós falamos da versão. O que eu acho interessante também é a adaptação. O que é a adaptação? A adaptação é quando você pega uma música de domínio público ou folclórica e você utiliza e no final, ou alguma parte da música, você faz uma alteração, coloca uma frase a mais, coloca, sei lá, tirei o pau no gato, no final você coloca uma frase específica ali. Então você tem também o direito de você registrar essa música como sua, mas ela é registrada como uma adaptação. Então, nesse caso, você não precisa pedir autoral, porque é música de domínio público ou folclórica, mas você tem o direito de registrar em seu nome essa utilização também. Tem alguns produtos infantis que utilizam muito isso. Então, para não ficar lá como domínio público e não ter o recebimento do autoral disso, você pode colocar como adaptação, conforme a alteração que você fizer, e editar essa música e receber os direitos autorais disso também. Porque se um terceiro for utilizar essa música, a adaptação fica como sendo música original, ele fica sendo 100% para recebimento disso. Então aí depende do seu acordo lá com a editora, geralmente 25% para a editora e 75% para o autor. Tá. Então ele sai daquele padrão da versão que entra só com 16%, porque é uma obra que já existe e ela tem os detentores desses direitos. A questão da adaptação não, é uma música de domínio público. Você pega uma música lá de Chiquinha Gonzaga, Noel Rosa, já, o que não tem parceria, que é domínio público já acima de 70 anos, você pode colocar você como parceiro dele. Né? Você entra como Noel Rosa, adaptação de fulano de tal. Então você fez essa adaptação, ela não tem mais recolhimento de autoral disso e você fica recebendo os direitos disso. Também é uma questão que às vezes a pessoa não tem esse conhecimento. Bacana, perfeito. Muito bem. Bom, gente, acho que no geral é isso. As perguntas foram todas respondidas. Deixa eu só dar uma olhadinha, ver se tem alguma pergunta que ficou lá no Facebook para trás. Não, isso aí.
Bom, batemos a meia hora cravado, que o pessoal pediu para não passar muito de meia hora, 40 minutos. Então, Éder, se você tiver alguma coisa a acrescentar, se não, só se despede. Legal. A única coisa que eu gostaria de acrescentar para quem faz a distribuição dessas músicas internacionais que é feito a solicitação, ter o cuidado na hora de estar gerando o ISRC disso, né? De você colocar certinho o nome da editora, o nome dos autores, para não ter problema na hora desse cadastro. Porque se de repente você fala, vou colocar aqui um autor só e não lembro qual é a editora, então ter muito cuidado com relação quando você utiliza essa música, mesmo que seja estrangeira ou nacional, mas que seja de uma editora, ter esse cuidado na hora de gerar o ISRC com relação ao autoral, tá? Quero mandar um abraço para todos aí e obrigado. Éder, super obrigado pela participação, agradeço a tua... Então, o Éder, para vocês saberem mais uma vez, é a pessoa que faz esse trabalho, esse corpo a corpo de liberação de direitos quando você faz covers, versões ou remix aqui na Trattori. Então, quando você tiver alguma necessidade desse tipo, se estiver fazendo um disco de regravações, você manda um e-mail para contato@trattori.com.br e aí vai parar na mão do Éder. Éder, super obrigado por ter se disponibilizado para vir aqui e responder as perguntas, tá bom? Legal, gente. Abraço, Maurício. Só vou me despedir do pessoal aqui. Tchau, tchau. Bom, então, gente, esse foi o Éder, que já não está mais aqui na tela. Queria agradecer vocês todos também pela participação, as perguntas todas que chegaram. E é isso aí. É uma área espinhosa, todo mundo sabe, é uma área que está complicada hoje em dia. As editoras estão fechando o cerco mesmo, não estão deixando ir para o ar as coisas que não têm autorização, então vale a pena prestar bastante atenção, tá? Todo dia está chegando mais problemas causados por gente que está colocando coisa no ar sem pedir as devidas autorizações. O Spotify, etc., não é terra de ninguém, vocês têm que ter a autorização certa, não pode sair por aí gravando coisa dos outros e fazendo remix de coisa dos outros sem saber o que está fazendo, tá? Realmente é importante. Falou? Muito bom, gente, muito obrigado. O pessoal se despedindo aqui. Laura, obrigado, Laura. Theo do Vale, obrigado. Tereza Cristina, obrigado. Marcelo Perdido, obrigado. Todo mundo, um monte de gente aqui dando tchau. Assis Neto, cheguei há pouco, obrigado. Falou, gente. Até então a próxima. Na semana que vem eu acho que a gente vai ter um plantão de dúvidas, tema livre. Vai valer qualquer coisa como a gente fazia no começo, porque tem muita gente que pediu, não, tem um monte de pergunta aleatória aí, vamos responder. Falou? Tchau, até semana que vem.